mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, 10 de agosto de 2026, nossa 57ª reunião. Vamos falar sobre a prisão de Jesus. Como eu sempre falo, o nosso estudo não tem objetivo de brigar com ninguém, é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Os textos da Bíblia que eu uso são da Bíblia de Jerusalém, eu sempre uso um pouquinho os comentários da Bíblia do Peregrino para o meu estudo e também os da Bíblia de Estudo NVI. Como fontes não espíritas, hoje a gente está usando só o dicionário da Bíblia, o Douglas, e como fonte espírita estamos usando aqui umas apostilas da FEB, o Evangelho Rede Vivo. Estão vendo ali o livro 2, o 3 e o 4, que a gente está que eu estou usando hoje. E a Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino, o último volume, o volume 8. Então, a ideia hoje é a gente falar da prisão de Jesus, falar do Sinédrio, falar do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Isso está lá em Mateus 26, em Marcos 14, Lucas 22 e em João 18. Então, eu vou usar o texto um pouquinho, um pedaço de Mateus e um pedacinho de Marcos. Então, a prisão de Jesus. Então, o texto bíblico está assim lá em Mateus 26. Lembra que Jesus estava no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, né? Ele foi lá, fez aquela oração, ele pediu para o Pai, afasta de mim esse cálice. Aí os discípulos dormiram, né? O Pedro, o Tiago e o João dormiram, ele voltou, porque vocês estão dormindo, vocês não aguentam ficar nem uma hora vigiando, né? Então, orar e vigiar, e aí o anjo apareceu e consolou ele, e aí ele fala que vai ter que a vontade de Deus seja feita, e aí ele começa a conversar, termina tudo e começa a conversar com os discípulos, com Pedro, Tiago e João, e aí tem esse pedaço aqui. Enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi! E o beijou. Jesus então respondeu: amigo, por que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Então, esse pedacinho, né, ele relata ali a chegada do grupo com Judas, alguns passos na frente, o beijo, a saudação e a resposta de Jesus, né? O Judas, quando eu estudando sobre Judas, sobre a motivação de Judas, eu conversando com uma amiga nossa da família, a madrinha da Flávia, que ela é muito católica, e ela me falou que ela leu algum autor, e eu não lembro do autor, quem é o autor que fala sobre isso, um autor católico, que diz que Judas, eu tenho dúvida, até se o autor é católico, parece que é um autor espírita, que Judas fez isso combinado com Jesus, que ele tinha combinado com Jesus para que tudo acontecesse. Nós sabemos também que, quando a gente estuda as obras de Amélia Rodrigues e do Humberto de Campos, e a própria Bíblia e os outros autores católicos dizem que o Judas esperava que Jesus fosse montar um reino, que ele fosse usar os seus poderes e montar um exército, montar um exército, que esse exército ia destruir tudo, né? Ia tomar de volta o poder. O Haroldo Dutra, numa dessas suas palestras, ele fala que o Judas esperava que Jesus fosse preso e que aí ele, depois, combinado com assim, os judeus e com o povo, ia montar um exército, que ele lideraria esse exército
e eles tomariam o poder e depois eles iriam soltar Jesus, e o Jesus iria falar: está aqui, Jesus, aqui é o reino para você. Então, assim, existem várias versões do que Judas, qual seria a motivação de Judas. Na verdade, ele estava muito equivocado, né? Ele realmente achava que o rei, o Messias, iria vir numa carruagem de fogo, ia trazer um exército de anjos, e que esse exército iria conquistar a independência do povo hebreu. Então, o beijo no jardim, né, aquela história, né? Ele combina um sinal, né, aquele que eu beijar você pode prender, e a resposta, né? Jesus pergunta: amigo, por que você está aqui? Jesus não altera o tratamento, continua chamando de amigo. E o amigo verdadeiro compreende as falhas e perdoa a traição no exato momento em que ela ocorre. Né? A história do amigo, né? Que Jesus sempre foi amigo, ele, ele estendeu a mão para Judas, mesmo Judas traindo ele. Essa história do amigo, né? Uma vez eu tinha muitos anos atrás, na década de 90. Eu tinha um carro e eu estava querendo vender o carro lá no trabalho. E eu falei lá no trabalho: olha, eu estou vendendo meu carro. Aí, quanto que você quer? Ah, eu quero 20 dinheiros. Eu não tenho a menor ideia de que dinheiro que era na época de. Era antes do real, não sei o que era. Ah, eu quero 20 dinheiros nesse carro. Aí um amigo meu falou: pô, André, faz um preço para o teu amigo. Então, para você é 22, tu não é meu amigo? Né? Que a gente. Amigo das duas mãos, né? Por que ele não pode me ajudar? Eu estava vendendo o carro que eu precisava de dinheiro. Então, assim, e Jesus, então, ele faz isso, ele estende a mão. O Judas veio pegar alguma coisa e Jesus foi lá e deu mais para ele. Era como se eu tivesse, né, dando alguma coisa para o amigo lá, né? Que ele queria era um desconto. E, ó, por ser meu amigo, você pode me pagar mais caro. É a mesma coisa que Jesus estava fazendo ali. Aí, continua lá em Mateus. Eis, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou a orelha. Foi Pedro, né? E o servo era o Malco. E aí Jesus disse: guarda a tua espada no teu lugar, pois todos os que pegam na espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu pai para que ele pudesse de minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Então a resposta de Jesus, né, é justamente o Judas queria que Jesus colocasse uma legião, né, 12 legiões de anjos para matar aqueles que estavam indo prender ele. E aí Jesus responde a Judas: não vai ser assim, dando uma lição em Pedro, né? E aí ele fala, né? Guarda a tua espada no seu lugar, pois todos que pegam a espada pela espada perecerão. Né? Então, nesse pedaço aí, né, a pergunta dos discípulos queriam saber se deveriam reagir, a reação de Pedro, a resposta a Pedro e a cura da orelha. Então, assim, a gente, quando Jesus fala, né, que a espada, um instinto da força, né, quando alguém tira uma espada e vai atacar com a espada, a resposta é sempre uma escalada. Toda vez que a gente é violento, quem está em desvantagem pensa num jeito de sair da desvantagem. E aí, digamos que fica na vantagem. Aí o outro vai e quer tomar vantagem. É assim que as armas vão se desenvolvendo. Um desenvolve uma arma, e o outro consegue uma arma mais forte, aí o outro precisa de uma mais forte, e essa escalada, né, que é um instinto da força. Né? A gente quer sempre está sempre nessa escalada, a gente está sempre brigando com os outros. A gente trabalha muitas vezes, né, com essa lógica,
de que eu estou sendo atacado, eu tenho que atacar também. E você tem ali a lógica da contenção, né? Que Jesus fala, não, guarda a tua espada, pois todos que pegam na espada perecerão. É verdade. Né? Aquele que pega, que vai lutar, todo mundo que luta está arriscado, né, a morrer também, né, pela espada. Então, a violência traz violência. Então, mesmo nesse momento, Jesus está lá colocando a ideia da não violência. E aí continua. E Jesus continua. E aí Jesus fala que não vai trazer os exércitos, 12 exércitos de anjos, né? E aí ele fala: em como se cumprirão então as escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: como a um ladrão saíste para prender-me com espadas e paus. Eu me sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprirem os escritos dos profetas. Então, os discípulos, abandonando Jesus, fogem. Os discípulos vão embora, saem correndo. E Jesus fala: poxa, eu tive tanto tempo aqui pregando. Uma coisa interessante, né, que a gente vai ver aqui, né, é que Jesus começou a sua messianato, né, a sua pregação, a sua missão aos 30 anos. Por que ele começou aos 30 anos? A lei de Moisés determinava que os levitas e os sacerdotes só poderiam iniciar o serviço completo no templo depois de atingirem 30 anos. Então Jesus ficava no templo pregando, né, e o pessoal, né, o povo lá que estava com pau e pedra, bebia a mensagem de Jesus, seguia, ouvia o que Jesus estava falando, né? E ele, porque ele tinha autoridade. Então Jesus fez tudo de acordo com as escrituras. Ele esperou 30 anos e tudo aconteceu do jeito que estava lá nas profecias. E aí chega aquele momento, né, crucial, que ele é preso. Né? Ele faz essa recomendação de não. Em Mateus, em Lucas, ele faz uma recomendação para não pegarem, não botarem a mão nos discípulos. E censura o pessoal por vias escondidas. E os discípulos fogem e Jesus, então, é Pedro. Então, essa história aí, essa cronologia, juntando os 4 evangelhos, é assim. Né? A chegada e a identificação, Judas lidera o grupo e vai lá dar um beijo em Jesus. Pedro vai lá, corta a orelha de Malco. E Jesus vai e cura a orelha. Bota de volta ela no lugar. Esse texto está em Marcos. Coloca no lugar e cola a orelha de volta, né? Costura lá. E aí, dá a bronca em Pedro. Para que você vai, né? Espada? Quem com a espada ferir, com a espada será ferido. Tal. Aí depois, ele pergunta ao pessoal: porra, vocês outro dia estavam conversando comigo, estavam ouvindo eu falar na sinagoga e agora estão querendo me matar com paus e pedras? E depois ele recomenda que os discípulos cuidem de si, os discípulos fogem e vão embora. Então essa que é a cronologia da história aí toda, né? Então, e aí ele vai para o Sinédrio. Aí, lá no Sinédrio, eu estou usando agora o texto de Marcos. Levaram-no ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciões e os escribas estavam reunidos. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Então, aquela época ali, né, a lei, ela definia que para você condenar alguém, você precisava
Deixa eu ver se isso aqui está aqui na frente para não repetir. Não, não tá. Para você condenar alguém, você precisava ter testemunho de duas pessoas diferentes para acusar a pessoa. Então, duas pessoas diferentes tinham que dizer: olha, não, eu vi o cara fazendo isso aqui, roubando, ou fazendo blasfêmia, que era o caso de Jesus aí. Então, eles procuravam dois testemunhos para acusar Jesus. E não conseguiam. E o Sinédrio, né? O Sinédrio, que era. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era composto. Aí eu vou falar aqui na frente. Então, nada encontrava. E o povo ali, né, a situação política que eles se encontravam era de uma terra dividida. Tinha o Império Romano, que tinha dominação militar, tinha a dinastia de Herodes, que tinha administração original. O Herodes, né, o pai do Herodes Antipas, foi aquele Herodes que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu lá, que ele nasceu na manjedoura em Belém. E tinha o Sinédrio, que era o poder religioso judeu, que era subjugado a Roma, mas que dominava o próprio povo, né? E que trabalhava ali com uma rede de intrigas e de perseguições. Então, o Império Romano era representado por Pôncio Pilatos, que era a força bruta e o domínio político e administrativo. O Herodes Antipas, ele era submisso ao Império Romano e ele tinha lá o controle administrativo local, que ele usava a política lá para poder se manter no poder. Né? Lembra da história da Salomé, cortando a cabeça, mandando cortar a cabeça do João Batista? Era esse cara aí, esse Herodes aí. E no meio de tudo isso, né, ficava lá o povo oprimido. Né? E era do povo que o Galileu, que era Jesus, aparece. Então, olhando para o Sinédrio, que é o Sinédrio que estava lá julgando, né? O Sinédrio ele era composto pelos escribas, pelos anciões e pelos sumos sacerdotes. Os escribas eram, na maioria, fariseus. Eles tinham conhecimento intelectual da lei. Tinha os anciões, que eram os chefes de famílias, os mais velhos, das famílias mais ricas, né? E tinham poder, era como se fossem os lords, né? Então, os escribas eram aqueles que conheciam a lei e tal. E tinha os sumos sacerdotes, a elite religiosa, ex-sumos sacerdotes e seus familiares. Então, o Sinédrio tinha um limite jurídico. O Sinédrio tinha autoridade para prender e coagir, mas não tinha poder para exercer a pena capital. A pena de morte exigia o aval romano. Só os romanos aqui poderiam dar essa pena de morte. Então, e o Jesus, né, porque o Galileu incomodava? Porque a elite do Sinédrio, eles tinham lá a sua posição de poder, tinham as suas vantagens, né? Eles ficavam presos naquele labirinto da lei, da interpretação ao pé da letra da lei, estavam mais preocupados com a roupa, com os rituais, né? Eles eram preocupados com as coisas materiais. E Jesus, que tinha autoridade moral, apavorava aqueles que não tinham autoridade. E Jesus não tinha nenhum interesse nem em roupa, nem em ritual, em joia, em dinheiro. Não bajulava Roma, nem bajulava o clero judaico, né, judeu, e ele ficava com os miseráveis. Né? Então, Jesus era completamente diferente. Então, eles, para poder condenar, eles precisavam, então, de ter esses dois testemunhos, eles procuravam as pessoas, gente que pudesse dar o testemunho de que Jesus tinha cometido o crime. Então, aí, o texto de Marcos continua. Pois muitos davam falso testemunho contra ele. Mas os testemunhos não eram congruentes.
mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos ouvimos dizer: eu destruirei esse templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a essa acusação de testemunho deles era congruente. Então o pessoal ficava inventando, né? Procuravam, né, achar alguém que testemunhasse. Ele falava que o homem tentou destruir o templo, ele declarou e tal, e aí não acontecia nada. E Jesus, então, ficou calado. E a calúnia vinha e o mestre não falou nada. Parecia que tinha um advogado para ele assim, né? Tudo que você falar vai ser usado contra você. E Jesus ficou caladinho. Né? E aí, na verdade, tinha ali uma balança, né? O volume, o pessoal falando alto. Eu até quando pedi para Iá fazer a apresentação, ela quando falou dessas vozes assim, ele fez um slide feio pra caramba, com um monte de boca, de pessoas falando de boca aberta, berrando. Eu achei muito pesado, eu pedi para trocar. Né? O volume da calúnia, para as pessoas falando mal, elas querem aparecer, né? querem ver. E é interessante, né, que isso até hoje, ainda mais agora em época de eleição, né? Como que para falar mal o pessoal bota a boca no trombone, né? E fala isso e fala aquilo, e o pessoal fala coisas que ninguém prova, né? E mesmo que seja, e a gente acha que é verdade, né? E a gente vai ficando assim, com raiva, discutindo, porque a gente acredita naquilo, mas não se provou, né? É o falso testemunho. Por isso que a lei exige que haja comprovação, seja provado, né? E Jesus ficou quieto. A autoridade dele não precisava de defesa verbal. Ele ficou quietinho. E aí alguém falava: blasfemou, é réu de morte. Mas o tribunal condenava, mas Jesus ficava quietinho. Mas então o negócio vai se desenvolvendo. Então o sumo sacerdote se levanta, né, e fala: nada respondes? Fica quieto? O que testemunho contra ti? Jesus ficou quieto e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Aí Jesus responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, esse silêncio de Jesus, né, ele ficar quieto, nada responde, Jesus pelo menos ficou calado e não respondeu. Esse silêncio dele não era submissão, mas era soberania moral. Isso aí é um texto do Emmanuel que fala isso. O Espírito Emmanuel. O silêncio não era submissão, mas a soberania moral. Não havia necessidade de defesa contra uma corte corrupta. Ele permitiu que o processo seguisse seu curso para que, através da morte inevitável, triunfasse a vida. Né? Aí, isso também ficou feio essa aí, né? Imagina aquela ofensiva direta lá do sumo sacerdote. És tu, o Messias, o Filho de Deus bendito? E Jesus responde: eu sou. Uma única palavra, o Emmanuel fala, uma única palavra que importava. A partir desse momento, aí o que acontece? A partir desse momento, a máscara jurídica do tribunal cai. Aqui que está o slide que eu estava procurando. Né? O abuso da lei judaica. A lei exigia 2 testemunhas perfeitamente congruentes. E tinha uma farsa, os testemunhos falsos que foram comprados e eram contraditórios. Todo mundo tinha direito à defesa, então podia-se ouvir primeiramente os defensores do acusado. Nenhum defensor foi chamado ou ouvido. Eu estou lendo de novo o Paulo Estevão, né? E aí tem um momento lá que o Paulo leva o Estevão para o Sinédrio, né?
E aí o Estevão vai se defender. E aí o Estevão faz a defesa. Fala, e tudo que está no Atos, né, em Atos. Né? E aí o Estevão faz uma defesa que ele começa desde a lei de Moisés, ele vai falando tudo que Moisés falava e vai comparando tudo com o que Jesus disse, com o que Jesus pregava, mostrando que tudo que Jesus falava estava de acordo com a lei mosaica. E mesmo assim, lá no final, ele condenou o pobre do Estevão, ele foi apedrejado e morreu lá. Então, então eles a mesma coisa aconteceu com Jesus. Né? Ninguém ouviu Jesus, ninguém quis ouvir, ninguém quis ouvir nenhuma defesa, e já foram logo para a votação. Né? E a votação tinha que ser um por um, começando obrigatoriamente pelo meu mais novo. E aí o sumo sacerdote induz a condenação coletiva, manda todo mundo levantar a mão e o pessoal vota. Quem é a favor, levanta a mão. Quem é a favor, fique de pé. Está todo mundo em pé, né? E aí tem a condenação. E a sentença de morte, segundo a lei, só pode ser pronunciada no dia seguinte ao processo. E aí, no caso de Jesus, foi julgado e condenado a réu de morte na mesma noite e num regime de urgência ilegal. Então, o texto continua assim: o sumo sacerdote, então, rasgando as suas túnicas, disse: que necessidade ainda temos de testemunha? Quer dizer, com raiva, né? Ele rasga a roupa. Ouvistes nesses instantes blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: dá uma de profeta, e os criados os esbofetearam. Então, esse julgamento de Jesus, né, foi um teatro de hipocrisia, né? O sumo sacerdote faz aquele teatrinho, né? Rasga a própria túnica, né? Uma demonstração de indignação, né? Fazendo aquele teatrão, culpado, blasfêmio, morte. E aí, de forma bárbara, todo mundo julga o Jesus réu de morte. E toda a formalidade legal vai embora, acabou, e começa a ser ali a parte sádica, né? O pessoal bate nele, né? A elite e os criados batem em Jesus, cospem em Jesus, esbofeteiam Jesus e falam: dá uma de profeta agora, sai, né? Chama aí, né? Chama o fogo de Deus e tal. E foi uma coisa bem complicada aí. Bom, aí Pedro estava lá de fora. Quando Pedro estava sentado, estava embaixo no pátio. Chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fitou e disse também: tu também não estava com Jesus, o Nazareno? Ele, porém, negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. E o galo cantou. Olha só. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos presentes: esse é um deles. Aí Pedro nega de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E aí começou a chorar. Essa momento aí foi lá na Santa Ceia, né? Quando Jesus fala que um entre vós vai me trair, estava falando de Judas, e aí o Pedro fala: não sei o que, fala quem é, eu nunca vou te trair. Aí Jesus fala: verdade, verdade, eu vos digo que antes do
esta noite, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar. 3 vezes. E aí, né, o Pedro senta e começa a chorar. Aí eu fiquei pensando, né, que situação do Pedro, né? Primeiro, né, aquela história, o círculo vai se fechando, né? Primeira negação, a criada reconhece ele junto ao fogo e o Pedro finge confusão, né? O que ele fala mesmo? Não, não sei, não sei, não entendo o que você está falando, não compreendo o que você. Ah, tá ali. Não compreendo o que você está dizendo. Ele começa a falar, não, não, que história é essa? Né? Não sei o que você está falando. Depois a mesma criada aponta ele para os presentes. E aí o instinto de autopreservação domina. Não sou eu, não sou, não sou discípulo de Jesus. E depois, mais na frente, ele é reconhecido pelo sotaque galileu, e aí ele entra em pânico total. Maldiz Jesus, xinga e fala: Não conheço esse homem da qual falais. Então, o Pedro, né, olha só que situação que o Pedro vive, né? Ele, ele tem esse triplo testemunho da queda no pátio do sacerdote. Depois ele se toca, né, se toca da besteira que ele fez, que o galo canta, né, marcando o cumprimento da profecia de Jesus, que dá um remorso nele imediato, um choro, e a lição, e aí a gente está falando da lição da fragilidade. A negação de Pedro não é uma prova de perversidade. Mostra que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque quando a gente está sob ataque, a gente não pensa. Né? É aquela história. Quando você está sendo sob ameaça, a gente tem duas maneiras de resolver. Ou a gente ataca, ou a gente foge. E isso foi um exemplo. O Pedro chegou na situação, ele estava com tanto medo, porque ele viu Jesus ser condenado daquele jeito, ele achou que ele ia ser condenado também. Se Jesus, o Mestre, o Messias, estava passando por isso, imagina ele que era um simples pescador. Pedro era um homem do mundo, era um homem simples. Né? E ele ainda não tinha ainda introjetado 100% do evangelho. E aí o homem velho, né, apareceu ali com muita força, e aí ele ruiu, ele caiu. Mas a verdade é essa. Né? A gente está no mundo, é muito difícil a gente passar por essas dificuldades. E Jesus mostrando, então, né, o poder dele, a sua autoridade, a sua, a sua posição de Messias. A gente às vezes pode se perguntar, será que Jesus precisava ser, quando ele encarnou, ele sabia que ele ia ser crucificado? A crucificação era uma coisa que estava pré-determinada? A gente tem notícias que era uma possibilidade. Era uma possibilidade. Né? Mas Jesus veio, passou 3 anos com a gente, né? Esperou fazer 30 anos para ser a idade em que ele teria a sua autoridade, poderia ser reconhecida por causa da idade. Ele seguiu todos os ritos judaicos, né? Foi circuncidado, estudou a lei mosaica, sabia tudo, ele fez tudo direitinho de acordo com a lei mosaica. E quando ele trouxe o novo ensinamento, o homem do mundo se sentiu ameaçado. Quem eram os homens do mundo, os seres humanos? Éramos nós. Os fariseus, que tinham o seu poder, a sua posição,
Ah, são hipócritas, são isso, são aquilo. Mas quantos de nós estamos em alguma posição, né, em alguma situação, ou na família, ou na sociedade, ou no trabalho, que a gente se sente, quando a gente se sente ameaçado, a gente, né, mexeu comigo, mexeu com meus filhos, mexeu não sei o quê, eu viro bicho. Por quê? É a gente sendo seres humanos do mundo, né? É que Jesus vem mostrar para a gente que nós ainda não estamos preparados. Não veio para mostrar isso, mas Jesus mostrou para a gente que nós ainda não estamos preparados para o que ele veio trazer. Por isso que ele promete o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai explicar tudo o que eles não estavam preparados para receber. Então, Jesus, Espírito puro, que não era um homem do mundo, foi submetido à fragilidade e à perversidade da sociedade, né, que é hipócrita, que não aceita de jeito nenhum, né, a lei do amor. Outro dia, meu filho ganhou de presente uma caneca, sabe aquela do profeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E aí a caneca falava assim: gentileza gera gentileza. Aí ele ganhou achei absurdo, fiquei uma raiva daquela caneca. Aí botei a caneca aqui no armário e sem querer ela caiu no chão. Caiu e quebrou. Porque a gente tem que aprender, né? Que tem algumas palavras algumas coisas que a gente não deve falar, né? Porque a gente está no. A gente às vezes cai nessa história do homem do mundo, acha uma coisa engraçadinha e aquilo ali tem uma mensagem terrível, né? A gente acha bonitinho, acha engraçado, mas as coisas às vezes não são tão engraçadas, né? A gente precisa estar no mundo sem ser no mundo. Essa aqui é a mensagem da, do estudo de hoje, né? O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Por isso que Jesus fala, tem que perdoar. Por isso que Chico Xavier entendia que as pessoas que eram maldosas com ele, ele sabia que aquilo ali era passageiro, que aquela pessoa estava equivocada. E todo mundo que é mal, que é malvado, está equivocado. São pessoas frágeis, são pessoas ainda, espíritos ainda infantis, espíritos ainda que acham que o poder do mundo, o poder é o poder do mundo, né? Então, gente, chegamos aí ao fim do nosso estudo. Eu vou ter que falar com vocês. Semana que vem eu vou estar em Juiz de Fora. Eu vou para Juiz de Fora, para o Congresso de Juiz de Fora. Vai ser sexta, sábado e domingo. Eu não vou ter tempo de preparar a reunião, tá? E no dia 24 é a véspera da CEP. Eu preciso ensaiar com o pessoal da banda, que já tem muita coisa para a gente ensaiar. E aí, então, eu não vou fazer esses duas segunda-feiras, nem 17 nem 24. Aí no dia 31 a gente continua, tá bom? Vocês me desculpem, mas é isso aí. Então vamos até dia 31 de agosto.